Vocês sabiam que a alimentação tem a capacidade de curar de dentro para fora? Ou que a astrologia pode andar junto com a nutrição? Esse assunto é inédito. No episódio de hoje nós vamos conversar com a Maria Fernanda. Mas, antes de apresentar minha convidada, eu vou me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe e empreendedora e a minha maior missão é conectar pessoas. Com esse podcast, eu vou ouvir profissionais para ajudar você a se conhecer melhor e a conquistar os seus sonhos. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. No bate-papo de hoje, a nossa convidada é a Maria Fernanda e ela tem pilares importantes dentro da nutrição. E o seu foco é além da nutrição estética e de emagrecimento. Ela fala sobre cura, mas antes da gente começar, eu quero te convidar para você que ainda não está seguindo o canal, siga aqui o nosso canal, ativa o sininho para você não perder nem esse e nenhum outro conteúdo. Vamos começar? Vamos. Maria Fernanda Magalhães, quero muito que você se apresente, que você fale o porquê que você decidiu ser nutricionista antes de começar na sua linha de atuação, que eu acho que é bem diferenciada. Por que a Maria Fernanda decidiu ser nutricionista? Se apresenta para o nosso público. Bom, gente, boa tarde, bom dia, não sei. Jaque, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por ser uma convidada, é um prazer estar aqui no Papo com a Nutri. E respondendo a sua pergunta, eu decidi ser nutricionista porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa da vida, né? De coisas da vida e principalmente do corpo humano. Eu sempre achei que o corpo humano era uma máquina que a gente não tinha muita explicação do que né, trazia aquele corpo ficar tão orgânico e as coisas aconteciam de uma forma muito extraordinária. Então, eu sempre olhei a nutrição como cura, né? Eu sempre fui uma pessoa que li muito e eu lia tratamentos com alimentação de forma muito surpreendente. E aí eu decidi entrar e me envolver cada vez mais, entender cada vez mais o corpo humano. E aí eu me apaixonei pela nutrição e hoje atuo, né, na área da nutrição, mas com um foco muito grande nessa parte emocional, porque eu acho que o ser humano ele é um todo, né? Então a gente consegue curar o ser humano como um todo. E aí por isso eu decidi ser nutricionista. Como é que foi a tua jornada, assim, para entrar na faculdade? Eu entendo que você sempre teve esse olhar de saúde, de corpo humano, mas por que não medicina? Por que não outra coisa? Por que você caiu ali para nutrição? Teve algum gatilho, alguma experiência sua na sua vida pessoal que você foi para lá? O que aconteceu? Não, na verdade, assim, eu antes de ser nutricionista fiz 6 meses de administração, né? E aí eu cheguei na PUC, que é onde eu fazia a faculdade, e aí começou a matéria de matemática financeira. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Matemática financeira. E uma amiga minha me explicava as contas e eu falava, gente, eu não tô entendendo nada. E eu sempre lia muito sobre nutrição, porque eu, desde que eu me entendo por gente, com 11 anos de idade, eu tinha sérios episódios de compulsão. Eu tinha muito episódio de compulsão, então eu tinha muita essa questão de ler sobre dietas, entender sobre quais eram os alimentos que podiam me tratar. Eu tenho ovário policístico, então isso sempre foi um gatilho para ter uma pele ruim, a própria compulsão, gostava muito de doce. E aí eu sempre tentava me entender o motivo pelo qual eu era tão diferente assim das pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu comecei a ler. Eu lembro que eu estava no meu quarto, eu nem sabia que existia faculdade de nutrição. Sabe quando você nem pensa? Porque eu falava, gente, eu quero ser administradora, quero ser empresária. E aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, por que você não faz nutrição? E eu falei,
pode ser. E aí eu entrei, e aí assim, eu me encontrei, eu entendi que aquilo dali era o meu lugar, e dentro dessa faculdade eu fui me especializando cada vez mais no que eu acreditava. E quando você fala assim desses seus episódios de compulsão alimentar, né, que você teve, isso foi infância, adolescência, foi o quê? Foi assim, lá, quando eu me entendi por gente, com 8, 9 anos. Nossa, criança. Eu comecei a entender que nos aniversários eu ia para os lugares e que as pessoas comiam assim, no parabéns tinha um pedaço de bolo, as pessoas comiam um pedaço de bolo e continuavam conversando. Eu tenho muito a minha imagem, né? Que eu ficava assim, gente, como que essas pessoas conseguem, de fato, comer um pedaço? Porque eu sempre tinha vontade de comer mais. E eu ficava comendo escondido, enfim. Então eu me vi muito diferente naquele sistema, né? E aí eu fui tentar... Eu sabia que ninguém me entendia. Era uma coisa muito comigo mesma. E aí eu falei, eu vou tentar entender. E aí eu comecei a ler, estudar. E aí sim que eu fui entrar na nutrição. Você, antes de entrar na nutrição, chegou a frequentar algum tipo de nutricionista ou médico para esse tipo de tratamento? Fui em vários nutricionistas. Eu começava a fazer o planejamento alimentar daquele nutricionista. Tinha muitas frustrações, porque, enfim, eu era adolescente. Eu estava na minha fase onde as minhas amigas eram amigas que comiam fandangos, comiam bolo e não tinham problema com nada, porque o metabolismo estava o quê? Maravilhoso. Mas no meu caso era o contrário. Meu metabolismo estava sempre muito lento. Eu sempre tive muita acne. Eu lembro que quando eu tava na escola, que eu, sei lá, fui até a 4ª série, e aí depois ia começar o 1º ano, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir usar uma calça jeans com uma blusa mais colada. Gente, como é que você lembra disso? Eu lembro porque foi muito traumático pra mim. Eu ficava muito apegada na história de que eu saía com todo mundo fazia tudo, eu fazia as mesmas coisas que todo mundo, mas eu sempre tava nesse corre de estar mais acima do peso, de estar sempre muito voraz para doce, de estar sempre querendo comer muito além do que as pessoas tinham capacidade de comer, porque o que eu comia, eu falava, gente, ninguém consegue comer o que eu como. Por que eu sou assim? Né? Entendi. Foi sempre um tratamento meio que de mim comigo mesma, assim, de me questionar por que eu sou assim. Então você percebe que foi... hoje a gente conversou sobre... Nos episódios anteriores, nós conversamos muito sobre isso, que dentro da descoberta de cada profissional na nutrição, sim, é algo que começou de lá de trás. Então, ou foi um gatilho emocional ruim, ou foi algo que precisou ajudar alguém, e aquilo tocou o coração e foi. Quando você fez a sua faculdade, então você já tinha ido a nutricionista. Você é nova também, né? Você é um bebezinho. Jovem. Você é jovem. Jovem. Quando você fez a sua faculdade, teve algum assunto, algum tema, alguma disciplina que você sentiu falta? Que eu senti falta? Eu acho que a parte emocional, que hoje eu trabalho muito dentro do consultório, é algo que eu tive que buscar além. Eu acho que a nutrição que eu fiz a faculdade, que eu acho que acredito que hoje também seja muito isso, é uma faculdade muito de matemática, né? A gente aprende muito um beabá do que na verdade não é o ser humano. A gente aprende ali o que é o carboidrato, a gente aprende ali na matemática como fazer uma dieta, aprende sobre, né, os órgãos do corpo humano, na teoria, tudo maravilhoso, mas eu acho que falta um pouco dessa questão do tato, né? Sim. Como entender o seu paciente, como você vai abordar com ele, qual o tipo de planejamento que você vai fazer. E eu acho que por eu ter sentido tanta falta disso na minha vida, né, não só na faculdade, como nas nutricionistas com quem eu estava e eu ia, eu falei, gente, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que eu sempre senti falta, que é dar o suporte necessário para transformar aquela pessoa. Sim. Então, eu acho que todos os profissionais, assim como você, que gosta de conectar pessoas, você gosta da transformação. Sim. Você gosta de ver aquela pessoa que está ali, né, batalhando ou querendo ser alguém, se transformar numa grande, sim, maravilhosa mulher. E eu acho que é isso que hoje em dia mais me motiva dentro da minha área, que eu não sentia. Eu não sentia que o nutricionista estava ali comigo. Sim. Eu não sentia que ele pegava a minha mão e falava, vamos, que a gente vai junta. E eu sempre senti muita
muita falta disso, e eu acho que na faculdade a gente não tem esse tato de, gente, a gente tá ali com um ser humano, então se o paciente não se adaptar, a gente pode fazer dessa forma. Não tem esse ensinamento. Eu acho que é muito só a parte teórica. Legal. Então, nós poderíamos falar que o grande diferencial da nutricionista Maria Fernanda seria o olhar cuidadoso para o outro, de maneira não só clínica, mas comportamental. Sim, eu acho que é um olhar de ser humano para ser humano. Eu acho que a gente está num mundo hoje que as pessoas, elas acham que são máquinas, né? E lidam como máquinas. Então, eu acho que quando a gente entende ali a alma do paciente, o cerne da questão, quando a gente se coloca na dor do outro, a gente acolhe. Sim. E eu acho que hoje a gente tem poucos profissionais que acolhem os próprios pacientes, né? Eu acho que a vida de todo mundo é muito corrida. E aí acaba passando por mais um paciente. Pegando um pouco nesse ponto, Nanda, assim, quando você fala para mim que você não aprendeu isso na faculdade, né, que você teve que buscar isso por fora, conta um pouquinho, né, e eu quero até pedir também a tua participação, você que é Nutri, comenta aqui no nosso vídeo qual curso você fez fora da faculdade que te ajudou, né, a ter esse olhar comportamental. A Maria Fernanda, além de comunicar muito bem, ela tem uma grande habilidade que é conseguir enxergar a dor do outro. Teve algum curso, você fez algum tipo de investimento? E aí, Nanda, pode ser... É porque eu te conheço, então, assim, é difícil, né? Eu já sei a resposta, mas, assim, você fez algum tipo de investimento, né, nesse tipo de conteúdo, né? E aí eu digo, profissional e pessoal. Sim. Como uma boa capricorniana que sou, se tem algo que eu não poupo, curso e qualquer tipo de livro ou, enfim, de aprendizado que eu vou ter. Eu acho que isso é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida. Então, assim, extracurricular, extra faculdade, eu fiz uma pós-graduação de nutrição clínica funcional, estou fazendo hoje uma pós-graduação em clínica funcional esportiva, já fiz curso de medicina tradicional chinesa, já fiz curso de Ayurveda, já fiz curso de PNL, já fiz curso de Mastermind. Esse é o curso que te deu essa habilidade. Eu acho que os cursos todos agregaram muito. Eu acho que existe uma questão de sensação, e você sabe disso. Você também tem essas sensações. Você bate o olho e fala, essa tem potencial para, né? Isso vai se desenvolver. Eu acho que quando a gente está muito focado e quando a gente olha para o ser humano, né? Para a pessoa que está ali e a gente se conecta, esquece tudo que está por trás, né? Esquece tudo que está do lado e se conecta com aquela pessoa, você sente aquela dor. E aí, por você sentir, você consegue trazer a solução, o caminho, o norte para aquela pessoa. Porque você concorda que às vezes o caminho ou o norte não está na nutrição, assim? Não está na nutrição. Está num outro tipo de palavra, num outro tipo... Existe algum curso hoje no mercado focado em nutrição comportamental? Existem vários. Inclusive, eu comecei uma pós-graduação na pandemia, mas eu tive que parar por falta de tempo, que era neurociência e comportamento humano, que é da PUC também, mas é online, que eu agora estou pretendendo voltar justamente para me especializar cada vez mais nessa parte comportamental e, enfim, de mente mesmo, mudança de cabeça. Legal. E assim, Nanda, pensando lá no comecinho da sua carreira, como é que você começou a clinicar? Como é que foi o teu começo ali na nutrição? Eu, quando ainda estudava, eu trabalhei numa empresa chamada Detoxing Box, que foi, acho que, o primeiro momento que eu tive ali, fora os meus estágios, em restaurante, foi o meu primeiro início para iniciar esse contato de medir, perguntar e etc. A Detoxing Box era uma empresa que entregava comida todos os dias para algumas pessoas, e não trabalhava com carne, né? Então era totalmente vegetariana. Então eu ia para casa do paciente, fazia uma anamnese, nessa anamnese eu tirava as medidas e eu já tinha aquele primeiro contato. E esse foi o primeiro contato que eu tive de atendimento. Depois eu fui para uma clínica de estética, né, ali no Leblon, que foi aonde eu comecei a de fato atender. Então a minha consulta tinha 2 horas, porque eu achava que minha consulta era super diferenciada e que de fato eu queria estar ali querendo saber os mínimos detalhes do paciente.
Foi lá que a gente se conheceu. Foi, Tempos depois, eu fui trabalhar na Devitaminas, que pra mim foi ali, a Devitaminas pra mim foi o início, de fato, da minha carreira, do início, de fato, da minha carreira, porque eu tinha 3 dias pra atender lá. Os 3 dias, eu nessa outra clínica tinha um valor de consulta. Quando eu fui pra Devitaminas, eu baixei o preço da minha consulta, sei lá, pra metade, e eu comecei a atender 10 pacientes por dia. E ali foi o que me deu toda a base que eu tenho hoje para ter saído para ir para o meu consultório, foi passando pela Devitaminas. Gente, vocês percebam que, assim, a experiência da Maria Fernanda começou na sublocação, né? A gente conversa muito sobre isso aqui. Me formei agora, né? Então, eu posso alugar, eu posso sublocar. Percebam que a maior parte das nutris que eu entrevisto começaram na sublocação, começaram na parceria, começaram na agenda mais vazia. E a Maria Fernanda, eu participei, óbvio, desse avanço, né, lá na carreira dela, e foi algo que ela aprendeu a fazer conta. Né? Ela aprendeu a fazer conta. Então ela se tornou mais produtiva no momento que ela entendeu quanto custava a hora dela. E era uma estratégia, né, Nanda? Tipo, como eu vou alcançar mais pacientes, sendo mais eficaz, até chegar onde eu quero. Então eu acho que esse foi o teu processo. Eu acho que qualquer profissional, e enfim, qualquer nutricionista que esteja também vendo aqui o Papo com a Nutri, tem que entender que tudo tem um processo, né? Eu acho que as pessoas às vezes ficam ansiosas para chegar ali, nossa, tô vendo essa nutricionista, quero sair da faculdade e ser igual. E não é assim, né? E eu acho que a coisa que a gente mais se orgulha é da nossa história. De como a gente faz, assim, nossa, eu passei pela linha 1, depois eu fui pra linha 2, depois fui pra linha 3, porque aí você vai galgando cada vez mais e você vai aprendendo cada vez mais. Você óbvio que, como tudo na vida, você quebra a cara e aí você aprende e aí você, enfim, vai querendo cada vez melhor sobre si, né? Sim, eu acho que uma das coisas também, assim, que você fez muito bem foi agarrar as oportunidades que te apareciam. Né? Então, para quem não sabe, Maria Fernanda foi nutricionista de alguns famosos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, de quem foi e de como é que surgiu na tua vida e como é que tu agarrou aquilo e levou aquilo para você. Com a Detoxing Box, na época que eu trabalhei, a Detoxing Box era essa empresa de delivery de comida saudável, né, vegana, que era tipo um detox, de fato. Era caro, né? Não era um produto barato. Porque você entrava na casa lá do paciente, desenhava o cardápio. Não, na verdade o cardápio já era pronto da semana, mas eu chegava lá e aí eu tinha que atender, eu tinha que indicar e falar para o paciente, olha, pode ser que você sinta dor de cabeça, porque não podia cafeína, não ia entrar nada de proteína animal. Então, era um paciente que às vezes estava completamente degringolado e ia começar a fazer um detox. Nossa, era mega personalizado, então. Era super personalizado. E aí, era um produto muito caro, semanalmente, e só pessoas realmente que tinham um poder aquisitivo mais alto que podiam pagar. E dentre essas pessoas que podiam pagar, estavam alguns artistas que eu tive a oportunidade de poder ir à casa e, enfim... Nossa, e você era novinha na nutrição. Eu era bem novinha na nutrição. Como é que foi isso? Porque você é cara de pau, né, gente? Eu sou cara de pau. Não, e eu acho que quando a gente tem certeza do que a gente quer da nossa vida, assim, por exemplo, eu nunca trabalhei na minha vida em lugares que meu coração não batesse, né? Eu sempre fui uma pessoa de vestir muito a camisa, né? Então, se eu tô na Devitaminas, a gente vai vestir a camisa. Se eu tô na Detoxing Box, eu vestia a camisa e fazia a coisa ser do jeito que tinha que ser, né? Então, quando eu entrei, na Detoxing Box, eu atendi a Maria Rita, cantora, que você é uma grande fã. Gente, não, pelo amor de Deus. Não, e o pior, não, rapidinho, só um parênteses, o pior que ela atendeu a Maria Rita. E aí, o que aconteceu? Toda a produção da Maria Rita começou a comprar na loja. E aí, eles ligavam para poder fazer pedido, na loja só tocava a Maria Rita. Aí eles falavam assim, nossa, eu acho que tem alguém aí que gosta muito da Maria Rita. A Maria Fernanda não é a dona mesmo, ela só ama a Maria Rita. Maravilhoso. A Maria Rita, que eu tive a oportunidade de conhecer também pela Detox, e o Paulo Gustavo, que eu fiquei 2 anos com ele. Depois, eu entrei, né, na vida do Paulo Gustavo
Gustavo como nutricionista da Detox in Box. E logo depois, quando eu já tinha me formado, enfim, eu já tinha começado a atender, eu comecei a fazer um trabalho com ele de babá. Ah, tá bom. Eu comecei a fazer um trabalho de babá, que era um trabalho que eu ela nem desenvolvia. gosta de fazer isso. Nem gosto de cuidar do outro, né? E aí eu fiquei 2 anos com ele desde quando ele começou a fazer Minha Mãe é uma Peça. Começou a fazer a gravação, então eu ia pro estúdio, eu ia na fruteria, comprava 300 milhões de snacks e comidas e etc. Ia pra casa dele, fazia um cardápio, falava o que ele tinha que comer. Quando ele ia pro restaurante, ele me ligava e aí eu decidia. A Maria Rita também. A Maria Rita às vezes ia pra São Paulo, ela ligava do show e falava, tô saindo daqui do show agora, então pede a comida pra mim. Aí e você já organizava todo o cardápio? Organizava toda a vida. Ai, que legal. Eu acho que foi uma puta experiência, principalmente, olha que oportunidade. Mas aí que tá, teve coragem, teve execução, foi lá e fez no começo da carreira. Então gente, se a oportunidade bater na tua porta, agarra, só vai com medo mesmo, e no meio do caminho a gente resolve o que vai fazer. Eu acho que um conselho bom, né, Jaque, de falar para as pessoas é que as pessoas, eu acho que às vezes se cobram muito da perfeição, né? Não me sinto preparada para... Saí da faculdade e agora não tenho pós-graduação, estou abaixo de várias pessoas. Não, você não está abaixo, você está ali. Eu acho que se vulnerabilizar faz com que você cresça, né? Isso. Crescer incomoda. Crescer incomoda para qualquer pessoa, mas você se vulnerabilizar. E aí, como boa capricorniana, eu vou perguntar um negócio pra ela que minha filha, ela deve saber tudo de có e salteado, né? Porque falou em dinheiro, a bicha fecha a mão aqui, ó. Ai, até parece. Que não passa nada. Até parece. Quando você conquistou o seu consultório, porque hoje ela tem um consultório lindo, em Ipanema, a bicha tá chique. Qual foi o seu maior investimento que você fez no seu consultório, de dinheiro mesmo? O maior investimento eu acho que os móveis, né? Tipo, a minha estante, a minha recepção. Arquiteta, não? A arquiteta, eu tinha uma amiga que é arquiteta, que é uma puta arquiteta, e aí ela falou, amiga, eu pedi pra ela, eu falei, eu queria muito que você fizesse um projeto. E a gente, enfim, eu quero que você me fale o preço e tal. Ela falou, não, pra te cobrar, eu prefiro não te cobrar. Ai, que ótimo. Então foi uma coisa... Foi o mobiliário. Foi um mobiliário. Tá. Foi um mobiliário. Mas se eu tivesse que gastar com arquiteto, com certeza absoluta eu gastaria. Eu sei. Eu gastaria. Eu sei. Agora, meu próximo investimento está próximo para vir. Eu sei disso. E quando a gente pensa no investimento mais baixo, porque você também... A Maria Fernanda é aquela ela pega uns custo-benefícios bons. Eu sempre meio que dou uma navegada ali nas dicas dela. Qual foi o investimento mais baixo que você sentiu que você fez o teu melhor custo-benefício no teu consultório? Gente, minha secretária, pelo amor de Deus! Se eu soubesse o quanto era bom ter uma secretária para poder fazer um atendimento... Eu acho que muda, Jaque. Eu acho que muda, honestamente. Porque quando você chega num determinado momento que você precisa administrar paciente, financeiro... Tudo fica muito embolado. Sim. E assim, a parte de estar com a secretária é uma parte que envolve você ter alguém ali com você, envolve os seus pacientes serem super bem atendidos e não serem esquecidos, você ter alguém para te lembrar sobre a sua agenda. Então, eu acho que ela, para mim, foi um divisor de águas em relação a custo-benefício, assim. Não falo de valor muito baixo, mas falo de custo-benefício, assim. Ela fez ela me aliviou em muitos momentos. Porque eu acho que depois fica uma coisa confusa, sabe? O paciente tá ali e aí você fala... Responde. Como é você contratou uma secretária quanto tempo depois? Bastante tempo depois. Foram bastante tempo depois, acho que 4 anos depois. Sim. Isso, 4, 5 anos depois. Você, se tivesse a experiência que tem hoje, você já teria feito essa contratação?
Eu só faria contratação se a minha agenda tivesse lotada. Se a minha agenda tivesse vazia, eu acho que não tem... Não. Acho que existem outras prioridades do que a secretária. Até porque hoje em dia até tem programas que tem uma secretária online, que pode fazer esse movimento, que é o movimento que Mas com a agenda lotada você acha que é importante? Com a agenda lotada eu acho que é primordial, porque é importante que você saiba que o seu papel é um. Sim. Se você começa a embolar muito esse papel, o paciente também fica... Eu, pelo menos, não digo as outras, mas eu ficava numa situação desconfortável, né? Legal. Quando no final da consulta ele tinha que pagar, e aí, né? Fica uma situação meio... Aí você começa... Quando você tem muito paciente, aí o paciente tá marcado, aí você tem que mandar mensagem, você perde muito tempo. Aí o teu custo... Custo hora. Custo hora. Aí é o teu custo hora. Porque assim, ou eu marco o paciente, ou eu monto plano alimentar, ou eu atendo o paciente. Então, a partir do momento que você delega, você tá conseguindo ficar com mais tempo para você poder investir em você, fazer curso, fazer tudo que você quer para aprimorar para os pacientes. Então, eu vou convidar você, que é a Nutri, que está assistindo a gente aqui agora, nesse momento, a comentar para mim, porque eu quero saber de você. O que foi o investimento que você fez, seja na sua carreira, seja no seu consultório, que teve um custo, né, assim, baixo, mas que te deu um custo-benefício maravilhoso. Eu quero saber. Adorei. Eu acho que isso aí que você falou é fundamental e serve de dica também para quem chegou nesse momento de agenda cheia. Faz conta. Serve porque são poucas as pessoas que querem arriscar, porque a gente acha que a gente não precisa. Eu dou conta. O aplicativo faz isso. Mas eu acho que você se coloca dentro de uma posição que te tira muito estresse. E aí você pode depositar esse estresse num estudo. Sim. Né? Você pode ler no consultório. Enquanto você não está atendendo os pacientes que estão te mandando 899 mil mensagens para marcar consulta, você está ali lendo, ou você está ali fazendo story, ou você está produzindo conteúdo, ou você está montando plano alimentar, ou você está mais focada no teu cliente, né? No teu paciente. Porque às vezes quando o paciente estava lá no consultório e aí chega 899 mil mensagens, a pessoa que também estava louca para ter a consulta demorava 8 horas para receber uma resposta. Você está ali atendendo o paciente. E aí, de repente, o teu processo de vendas fica prejudicado, né? Porque você perde. Claro. Você perde, claro. Né? Ótimo, ótimo. Agora a gente vai entrar num tema que eu amo e que você... não conheço nenhuma outra nutricionista que trabalha tão bem esse tema dentro da nutrição. Por que nutrição e astrologia, Maria Fernanda? Gente! Começou a gritaria, diretor, se prepara. Não pode gritar, meu Deus. Meu Sagitário grita aqui dentro. Por quê? Porque, como eu falei no início, né? Por que eu fiz nutrição e o que eu sentia falta da nutrição? Era esse trabalho de conhecimento do ser humano. E eu acho que a nutrição, para mim, Maria Fernanda, meu CPF, meu CRN, não tem nada a ver com nenhuma nutricionista, mas para mim, a nutrição está associada 100% ao autoconhecimento. E a astrologia, eu vejo muito como uma ferramenta maravilhosa para eu descobrir mais do paciente do que ele mesmo sabe sobre ele. E aí, quando eu trago para ele, é claro que eu não vou dizer, nossa, porque ela é Sagitário, ela tem todas as características de Sagitário. Não, mas é aquilo que eu te falei do feeling, né? Você sente o paciente, você tá ali na frente do paciente, você tá entendendo qual é a questão maior dele. E às vezes você trazer uma informação que ele se identifica e ele pensa, nossa, mas eu sou assim mesmo. A gente pega aquele desafio daquele paciente e fala, a gente tem que trabalhar aqui, porque você tem uma tendência a ser assim. Sim. Então, ele mesmo começa a se olhar e começa a entender que não adianta ele ser taurino, né? E querer ser um cara que vai fazer uma alimentação extremamente restrita, porque é um cara que nasceu para comer, ele ama comer. A vida dele é comer, é um momento, tá 100% associado ao emocional. Então, você ir para uma nutricionista que não te conhece, que tem 1 hora com você, não entende nada sobre você e fala, olha, você vai ter que comer 2 castanhas, um prato com salada com frango grelhado, à tarde 1 iogurte, à noite, meu filho, é reza. Você faz uma reza, faz uma salada. Gente, isso pro taurino é assim, gente, pra que viver? Pra que eu vou viver?
Então, eu acho que a astrologia, ela me ajuda muito nesse entendimento do outro. Porque como eu tenho pouco tempo com aquela pessoa, tem uma vida inteira, né? Se uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 30 anos, uma pessoa de 20 anos, são 20 anos de história. Sim. Que aquela pessoa tá tentando se conhecer. Porque quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente é filho dos nossos pais. Nós não temos a nossa identidade. A gente vai descobrir a nossa identidade ao longo da vida. Sim. Com os percalços que a vida tem. Então, quando você tem a astrologia junto, caminhando junto, você consegue pegar algumas especificidades daquela personalidade que te traz um leque de solução muito mais claro. Então, é como se encaixasse, sabe? É como se você antecipasse uma tendência natural daquela pessoa, concorda? É conscientizar a pessoa daquela tendência. Sim. Então, assim, pare de querer achar que um dia você vai conseguir comer pouco. Você gosta de comer, você valoriza. Então, o que seria indicado? Faz trocas inteligentes. Ao invés de comer uma pizza, né, cheia de glúten, queijo, etc., você come uma pizza mais natural, que tem uma fermentação natural, um queijo melhor, porque você vai ter o mesmo prazer da comida, mas em contrapartida, você não vai estar fazendo tão mal ao seu organismo. Então, você percebe que pela astrologia, ela vem com o problema, ela já sabe o problema e ela já vai ali com a solução, ó, pra não ter desculpa. Mastigada. Agora, olha só, uma coisa importante. Eu acho, assim, que... Bom, quem sou eu? A gente ama esse assunto. A gente poderia ficar aqui. Teve uma live que a gente fez no Instagram, gente, que foi incrível. Surreal. Sobre astrologia e nutrição. A gente pegou cada signo e fomos destrinchando o comportamento dentro da nutrição. E, assim, quando a gente aceita as nossas características inatas, é muito mais fácil da gente resolver o BO, né? E transformar, né? Porque a gente não fica frustrado. Porque a gente sabe que não vai rolar. E como é que você acessa isso do seu paciente? Porque tem muita gente cética, né? Então, por exemplo... Não. Quem chega no meu consultório e fala: oi, mas eu não acredito em signo. Desculpa, você não acredita em signo, mas a minha filosofia tem signo, você vai ouvir. Mas aí como é que você faz? Você pergunta o signo da pessoa? Na minha anamnese tem assim: qual é o seu signo? As pessoas entram e falam assim: gente, será que eu bati na porta errada? É o que? Astrologia ou é nutrição? Tu pergunta ascendente lua também? Quando eu vejo que a pessoa tem um quê de ser aberta no assunto, eu falo. Ou quando tem um paciente que não entende nada de signo. Eu tive uma paciente, sei lá, 2 semanas atrás, que ela tava assim: não, porque não sei o que das planilhas, que não sei o que. E ela era, não sei, ela era... virginiana. Não, ela era, sei lá, câncer. Eu falei: gente, mas calma aí, você tem virgem aí nesse rolê. Você tem virgem. Ela falou: não se entendo nada, não sei meu ascendente. Eu falei: vamos descobrir, porque tô com ciricutico já. Aí você entrou e pegou a data de nascimento dela. Não, aí, na verdade, assim, ficou muito no ar essa questão do signo, mas eu já encasquetei que ela tem alguma característica de virgem que ela precisava, porque é aquela pessoa que falava assim: se não tem dessa marca, não vou fazer. Não tem um jogo de cintura. Quem que é assim? Virgem, né, amor? Virgem é complicado. Então, eu já... Pra mim, o que importa é ela entender que ela precisa trabalhar essa flexibilidade. Não dá sempre... As coisas não funcionam sempre como ela já estrategou na cabeça dela. Sim. São coisas que vão Ela acontecer. deve ter um ascendente ou uma lua, né? Com certeza. Com certeza. E assim eu E você não descobriu, gente? Qual era? Mas pra mim ela já tem. Entendi. Não mim ela já importa. tem, Tá. não importa. E vem cá, qual é o signo mais rebelde para plano alimentar? Signo mais rebelde para plano alimentar. Gêmeos, né, gente? Gêmeos, rolê. Sagitário também é um, né? Sagitário não nasceu para plano alimentar. Nasceu para o rolê de sexta-feira. Com a galera. Hoje, por exemplo, né? Não, acho que Gêmeos tem uma questão muito grande, porque Gêmeos não sabe muito do humor do dia. E às vezes ele tá ali e não tá ali, tá ali e não tá ali, tá ali e não tá ali. Então ele tem uma oscilação muito grande de agora eu quero, agora eu não quero, agora eu quero, agora eu não quero, agora eu quero, agora eu não quero. Ele tem uma vulnerabilidade muito maior do que qualquer outro signo. E como é que você trata isso? Você não vai ser estático. Eu já falo pra ele: olha, você não vai ter uma disciplina de Capricórnio, esquece. Deleta isso da sua vida, aceita que é mais fácil. Outra,
O que eu tento trabalhar no paciente geminiano é nunca ficar parado numa mesma opção, né? Porque sair de lá com uma única opção ou duas únicas opções pra ele é a morte, porque ele começa a ficar entediado. Então, no seu plano alimentar para geminiano, você já tem várias opções, dou a dica. Olha a pizza, quer pizza boa? Vai nessa pizza. Eu vou dando indicações de lugares que possam fazer com que o social dele não acabe. Entendi. Pra ele conseguir se manter dentro daquele plano sem entender que ele tá fazendo plano. Ele não pode entender que ele tá fazendo plano. Entendi. Entendeu? Que fica uma coisa um pouco mais leve. Ele não pode se prender a uma rotina. Quais são os signos que respeitam mais o teu plano alimentar? Gente, virgem, né? Porque o virgem, ele é... Capricórnio também, não? Não, Capricórnio. Mas o virgem, ele é o que eu brinco lá no consultório, que eles são os mais CDFs, mas também são os mais complicados. Porque é isso, eles pegam o plano, andam com o plano, dão bom dia com o plano, dão boa noite com o plano. Se alguém falar assim... Tem orégano, não tem coentro. Tá errado, não pode. Não pode, tem que ser orégano. Tá escrito que é orégano. Então, assim, virgem não tem tanta flexibilidade, o que acaba fazendo com que eles fiquem muito radicais, né? Sim. Capricórnio, com certeza, por conta da questão da disciplina. Áries também é um signo bom Áries tá muito associado com uma questão de atividade física, gosta da beleza. Sim. E Libra? Libra, não. Libra, tadinho do Libra. Não adoro consegue. Librianas, mas... Bernardo, né, gente? Mas o Libra não sabe dizer não pro outro. O problema do Libra... Eu tive uma paciente uma vez que a gente ficou 1 hora da consulta e a gente não falou nada de plano alimentar. Mentira. O foco da consulta era como dizer não. Inclusive, eu fiz uma live falando sobre como dizer não. Porque ela tinha uma dificuldade muito grande de dizer não. Porque os pais dela ofereciam coisas, ela não sabia dizer não porque ela tinha medo de chatear os pais. Ela não queria dizer não pro namorado, que o namorado tava sendo super fofo. Eu falei, gente, mas aí você tá dizendo não pra você, né? Porque o não pra todo mundo não rola, mas pra você, tranquilo. E foi uma transformação muito, muito, muito interessante, porque ela, depois dessa consulta que a gente teve, que a gente mudou pouquíssimo no planejamento alimentar, ela começou a entender que aquilo dali para ela era um desafio, ela entendeu que era uma tendência dela ter medo de magoar as pessoas, e por isso ela falou, calma, pausa, eu não quero beber? Não. Hoje eu não vou beber. Amanhã, de repente. Eu falei, não seja tão radical. Não fale pro outro, não quero. Porque você me dá isso, estou de dieta. Ela não vai nem conseguir. Não é isso. Mas por que você, de repente, não fala com carinho? Não, hoje eu não tô muito afim, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Será que dá pra... Amanhã a gente tenta. E aí você vai criando também uma expectativa de se entender e ver até que ponto você também quer. Porque também tá tudo bem se você quiser. Tá tudo bem você comer um doce, tá tudo bem você comer uma pizza, tá tudo bem. Só que você precisa querer. Não é pra agradar o outro, é pra você se agradar. Sim. Né? Nossa, perfeito. É isso. É a diferença. É isso. Eu acho que a astrologia ajuda e muito. Demais. E muito. Demais. Principalmente nas estratégias, mas você concorda que não é uma coisa do dia para a noite, né? O que você falou. Nessa consulta com essa paciente, eu fiquei 1 hora só falando disso. E assim, é um processo que você vai transformando. Eu tenho vários casos de pacientes que eu não preciso ficar falando só sobre a comida, porque para mim planejamento alimentar não é uma folha de papel. Planejamento alimentar para mim é autoconhecimento, nutrição para mim é autoconhecimento. Eu queria até que você falasse um pouco, porque você odeia a palavra dieta. Odeia a palavra dieta, mas me fala aí você, né, que não é nutricionista, que é a mulher que está aqui assistindo a gente, se você pensa em nutrição, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Quando você sai da nutricionista, fala assim, eu fui numa nutricionista, aí o teu amigo fala assim, já tá de dieta? Não é? Dieta Por quê? pra mim é... Por que esse nome é tão assim... forte? Porque dieta pra mim é igual a restrição, restrição pra mim é igual a compulsão. Ponto. Sim. Quando você vai, para qualquer pessoa, tá? Você que fala dieta e diz que você não sente isso, tá mentindo. Porque assim, quando você fala que você tá de dieta, você fala, eu não posso mais comer o sorvete que eu amo, eu não posso mais comer a pizza que eu adoro, eu não posso mais ir na hamburgueria, eu não posso mais fazer nada, eu tô de dieta, ninguém me convida. Restrição. E a partir do momento que você vive numa restrição, cadê, gente? Quem vive na restrição?
O corpo, ele vai pedindo cada vez mais. Aí tá totalmente no comportamento, tá totalmente no sistema emocional do paciente, né? Então você vai restringindo, ela vai falar, não posso isso, não posso aquilo, não posso... O que eu faço, gente? Fotossíntese? Não dá. Então, pra mim, a palavra dieta, ela já é conhecida, porque a gente já teve uma nutrição do passado, né? A gente tem uma nutrição do passado de contagem de calorias, uma nutrição do passado onde carboidrato era a base da nutrição, e isso sempre foi muito forte, a gente aprendeu assim. Então, ir para nutricionista significa restringir, ir para nutricionista significa dieta, e dieta para mim é restrição, restrição para mim é compulsão. É gatilho para compulsão, porque no momento que você se vê saindo da dieta e comendo um pão a mais, aí a porta pro escrachar tudo. Pra chutação de balde. Vamos sair da dieta. Porque aí você come naquele dia que você resolveu sair da dieta, o que você faz? Estou restrito a 12 dias. Saí hoje. Gente, agora eu vou comer tudo, porque amanhã eu volto a restringir por mais 12 dias. Faz uma descompensação, não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Isso é difícil, né? Porque ela fica corrigindo toda hora o paciente. Não, você não tem dieta. Aí você fala assim, Maria Fernanda, não, querida, você não tem dieta. Então o paciente fala, porque na dieta você foi em qual nutricionista, amor? Porque em mim não foi. Então, assim, o plano alimentar dela... O plano alimentar é pra vida. Para paciente antigo, se falar dieta, já até sabe que vai tomar um esporro, porque, né, a bicha é meio bruta. Eu não sou flor, não. Ela não é flor. E isso é um ponto que eu queria tocar até contigo, porque você compartilha muito bem da sua rotina ali no Instagram. Sim. E eu acho você incrivelmente verdadeira quem você é ali no Instagram. Como é que é isso pra você? É muito natural, né? É muito natural. Eu acho tão mais fácil falar. Tem gente que fala assim, eu fico falando por uma tela tão estranha. Eu falei, gente, é tão bom, porque não tem ninguém te olhando. Então você pode falar o que você quiser, a hora que você quiser, no momento que você quiser. Foi uma coisa muito natural o Instagram pra mim. Eu nem lembro quando eu comecei, eu sou péssima de data. Na verdade, eu lembro que eu comecei com o Instagram quando eu era nutricionista e eu vendia bolo. Eu vendia bolo. Eu vendia brownie e bolo de banana, bolo de cenoura e brownie. Tudo sem glúten, tudo com açúcar demerara. Ela é formiga. Eu já era bem da natureba, né, de fazer uma coisa sem glúten, isso há anos atrás. E eu vendia na época da faculdade, e eu adorava. E aí eu acho que eu comecei a postar no Instagram para vender, né? E aí depois eu fui postando coisa da minha vida, enfim. E aí o Instagram virou o que virou hoje. E tô cada vez mais tentando Você estuda Instagram? Eu vejo umas palestras. Hoje em dia eu tenho uma equipe de marketing que me acompanha, que também foi um altíssimo investimento que eu tive que fazer, mas no início eu fiquei muito sozinha, né, durante muito tempo. Quando eu vi que eu realmente não ia dar conta de fazer tudo, aí que eu botei esse investimento. Mas eu hoje em dia tento aprender o máximo possível para poder... É uma ferramenta de trabalho, né? Então, se a gente não estiver à frente disso, se a gente não souber minimamente um pouco, a gente fica para trás. Sim. Então, acho que é importante... E você já sofreu algum tipo de comentário maldoso? Nossa, já super. Eu sou super contra adoçante, né? Quem me conhece de verdade sabe que eu sou contra... Sim. Não gosto de leite. Essa semana teve um Paranauê do leite, mas... do leite, teve um caso de um menino lá atrás. Que é engraçado, né? A gente vai se... Por isso que eu falo que o processo é muito importante. Você tem que ter muito orgulho do processo, porque a primeira vez, inclusive eu trabalhava na D-Vitaminas, a primeira vez que eu entrei num quiprocó no Instagram foi quando eu postei sobre adoçante. Eu lembro daquele menino. A galera da low carb pira, porque tem uma galera da low carb que defende militante, adoçante, né? Porque adoçante é vida, porque adoçante... Eu falo, gente, ninguém fez funcional. E, assim, eu falei da forma do adoçante, que, enfim, é altamente cancerígeno, que por motivos pelos quais a gente não deveria colocar adoçante, que às vezes é melhor você botar um açúcar demerara, um açúcar mais caro do que um adoçante. Foi aquele menino? Foi aquele menino que fez da minha vida um inferno, porque que desserviço esse post. Eu lembro disso. Eu fiquei muito mal. Eu lembro. Eu fiquei muito mal porque eu sempre levei meu trabalho muito a sério. Então, quando alguém falou que eu tava fazendo um desserviço, isso mexeu com o meu ego. Porque eu falei, gente, eu só queria ajudar as pessoas.
Como assim? E aí foi um quiprocó, e aí eu falei, porque né, meu escorpião grita, e aí eu falei, porque é um absurdo, que não sei o quê, dei toda a moral que o menino queria, né, depois eu fui descobrir que existem pessoas, aprendam, tá, por favor, aprendam, existem pessoas que fazem isso só para ganhar audiência. Então elas vão lá, te cutucam, infernizam a sua vida pra você cair, né? Que nem a minha psicóloga fala, você mordeu a isca, eu mordi a isca, e aí ele ganha tudo, porque nesse dia, minha mãe, você, todo mundo viu, foi lá nos stories do menino pra ele ficar explicando porque essa garota está fazendo de serviço, porque ela é nutricionista, que não sei o quê. E aí, dali, eu aprendi que, cara, na hora que vier o primeiro comentário ruim, sorria, porque você tá fazendo sucesso. É, isso aí. E teve depois, não teve? Teve alguma coisa depois aqui, agora eu não tô me lembrando o que foi, que você, eu falei, Maria Fernanda, você viu? Ela, você caguei, tipo... Ai, não tô nem... Não, teve essa semana que eu botei os 3 alimentos mais inflamatórios, eu botei o leite, né? A galera do Whey Protein Pira também, aí eu falei... Aí ela falou, qual é o... Como é que é? O artigo científico. Artigo científico. Gente, olha só, eu entendo, defendo, acho artigo científico o máximo, mas hoje em dia, se você tiver um artigo científico de açúcar, né, você consegue. Sim. Então, assim, vamos pelo bom senso. E outra, dá licença, que é minha prática clínica. Amor, deixa eu te falar uma coisa. A resposta pra mim dela foi: continua passando leite, queijo e derivados pros seus pacientes, meu amor. Deixa que eu cuido dos meus. Cada um com uma filosofia, né? Vamos separar? Não tem por que você querer me criticar, né? Tá muito revoltada. Vai tomar um calmã, né? Toma um calmã. Pelo amor de Deus. Eu acho que é o que você falou e, cara, que bom que você falou isso, porque é um processo. A primeira vez a gente pira, faz tudo ao contrário, a segunda vez a gente, né, a terceira vez... É um processo. E a terceira vez você dá amor, né, você fala. Eu dou amor. Nossa, essa última vez eu falei assim, gente, eu tô até impressionada comigo, porque eu falei, oi, querida, tudo bem? Claro, eu entendo, mas, né, eu até falei pra ela, se quiser que eu compartilhe um artigo científico com você, eu até compartilho, mas a ideia dela tanto era me alfinetar, porque ela podia falar, Nanda, então tá bom, então eu queria um artigo científico, me manda. Ela cagou. Não, ela falou assim, porque esse modismo de falar sobre leite, que não sei o quê, pode deixar que eu não vou mais comentar sobre nada, mas, enfim, revoltada. Eu falei, coitada, gente, sabe o que é isso? Tempo ósseo, sem paciente no consultório. Vamos estudar, né? Amor, vamos estudar, vamos fazer né? alguma coisa, né? Maria Fernanda, como é que é a tua relação com o teu corpo e estética? Pegamos num momento bom. Nunca foi uma prioridade inicial tratar meus pacientes com esse olhar, né, estético, etc. De uns tempos pra cá, eu tenho, até um dos motivos que eu fiz a esportiva era para ter mais conhecimento sobre essa área, que era uma área que eu não ligava, eu sempre ligava pra clínica, realmente fazer essa cura, né, do corpo, sempre gostei de falar de patologia, de doença, era uma coisa que eu achava incrível como o ser humano se desenvolvia dentro dessa área em relação à nutrição. Até que um dia, isso pra mim não era mais novo. Sim. Né? Não ficou mais novo. Eu já sabia, eu já entendia como é que eu conseguia fazer ou remissão de alguma doença, ou de repente estabilizar os sintomas, etc. E aí eu falei, cara, agora eu tô precisando entender de uma área que eu não entendo, que foi esportiva. E hoje em dia eu acho que quando você tem uma base muito bem formada, quando você já tem todo o conhecimento da saúde, quando você sabe exatamente o que faz bem e o que faz mal, aí eu acho que é o momento, na minha visão, né, de prioridade, é o momento da gente olhar pra estética. Sim. E hoje em dia eu priorizo muito a minha estética, hoje em dia eu, enfim, faço tudo que eu posso pra tentar, enfim, me melhorar e gostar de mim esteticamente, porque essa base já tá muito bem criada. Então, hoje em dia eu não tenho mais dúvida do que eu tenho que fazer pra ter uma saúde cardiovascular boa, energia pra acordar. Eu não tenho mais isso, né? Então, hoje em dia eu trabalho com um desafio que eu nunca trabalhei, que é a questão da estética. Legal. Então, hoje em dia eu valorizo bastante. Legal. E né, modéstia à parte, você conseguiu muito bem. Você mudou o seu corpo da pandemia pra cá. É bizarro, assim. Mudei bastante. Mudou bastante seu corpo. Começou na musculação, porque antes ela só queria saber de correr. Né? Eu lembro disso. Eu só corria. Todo mundo falava, vai fazer musculação. Eu falava, não, tenho ovário policístico, vou ficar muito, muito grandona demais. Até que um dia resolvi ir para a musculação. Exatamente.
Nanda, tem alguém da nutrição ou fora da nutrição que te inspira? É um momento de pausa, isso. Assim, isso sempre foi uma dificuldade minha para responder, e eu tenho sempre muito receio de responder isso, porque parece que eu tô... Nossa, ela não tem nenhuma inspiração. Eu acho que o caminho de cada um é o caminho de cada um, Sim. né? Eu acho que... Eu preciso ser a minha maior inspiração o tempo todo. Sim. Olhar para mim do que eu já fui. Sim. E olhar para mim do que eu quero ser. Sim. Né? Eu acho que como uma nutricionista que fez sucesso e que eu gosto da forma prática que ela coloca, que hoje em dia ela não coloca mais só nutrição, ela coloca outras coisas, é a Lara. Mas a Lara é uma pessoa que tem muita... tem pessoas que têm uns olhares muito... É o extremo, né? Escorpião, sim. Ou 8 ou 80, ou ama ou odeia. Ela hoje chegou num nível que eu acho que é um nível, enfim, que eu admiro, né? E eu acho que ela é uma mulher que veio de muita dor. Sim. Né? E eu admiro muito as mulheres que vieram de dor. Sim. Porque eu acho que é o que fortalece todo o nosso meio. O nosso crescimento. O nosso crescimento, com certeza. Então, acho que se eu tivesse que... Eu não posso ser hipócrita em falar, eu tenho XYZ de inspirações. Sim. Eu não acompanho muitas nutricionistas, mas aqui eu acompanho que, de fato, eu vejo que tem clareza e tem sinceridade. Doa quem doer, né? Eu tenho muito isso. Eu sou muito sincera. Sim. Às vezes sincera até demais. Sim. E eu acho que é o que o outro ser humano precisa. Também acho. Né? Então, acho que a Lara, pra mim, a Lara Nesteruk é uma pessoa que me inspira. O que para a Maria Fernanda para ler e estudar sem ser nutrição e sem ser astrologia, tá? O que você para estudar? Sobre desenvolvimento e comportamento humano. Tá. Sobre empreendedorismo, gosto de ver pessoas que fizeram sucesso, gosto de entender melhor como ser um ser humano. Eu acho que uma das coisas que eu mais leio na vida é como me tornar uma pessoa melhor do que eu sou. Sim. Eu tô sempre tentando me melhorar. Eu sempre quero ter um pouco mais, ser um pouco melhor a cada ano, ou a cada mês, ou a cada dia, para eu me tornar uma pessoa que eu possa agregar na vida das pessoas. Eu gosto de transformação, então eu preciso também transformar para saber o processo em mim, para entender que o outro também tem essa capacidade de transformar, né? Eu acho que para mim é sobre autoconhecimento. E para a gente já caminhar para o encerramento, eu nem sei quanto tempo já tem, acho que vai fazer 1 hora. Quero mais 2 perguntinhas. Primeiro, eu queria que você se direcionasse aqui para a câmera. E eu quero também pedir para vocês que comentem tudo o que vocês acharam da história da Maria Fernanda. Comenta aqui no YouTube, por favor. E quem quiser também fazer pergunta, façam perguntas aqui que depois a gente direciona para ela e ela responde para a gente. Espero que seja uma das vezes que a Nanda esteja aqui conosco. E eu queria perguntar para você... Queria que você se direcionasse para a câmera aqui. Sim. E falasse de todo esse nosso bate-papo 2 coisas de dicas assim, essenciais para quem está começando na nutrição. Dicas essenciais para quem... Só 2. Mais importante. Para quem Poder de síntese. Nossa, comigo, Jaqueline, Carcilda. Poder de síntese, vamos lá. Para quem estude o que vibra o seu coração, né? Acho que na nutrição a gente vai aprender o básico. Então, o que vibrar no seu coração, vá em frente, porque é o que você vai se especializar, com certeza absoluta. E eu acho que a segunda coisa é não tenha medo, porque quando o medo, quando ele aumenta dentro de você, você fica parada, você fica estagnada. Então eu acho que se eu tivesse que dar 2 conselhos é sentir de fato o que vibra o seu coração e é não ter medo. Adorei! E agora, nossa pergunta que não pode nunca deixar de ter para todas as nutris, como é que a Maria Fernanda se vê em 5 anos? Ui, gente! Tenho muitos sonhos, né? Sou muito sonhadora. Eu tenho muita vontade de fazer algo que eu possa propagar para mais pessoas. Né? Eu acho que hoje em dia das minhas maiores metas é eu conseguir trazer essa transformação para um número enorme de pessoas. Sim. Eu acho que a gente tem a internet ao nosso favor, então de repente a Maria Fernanda daqui a 5 anos é uma Maria Fernanda que está fazendo alguma coisa, algum produto online, é uma Maria Fernanda mais fortalecida, é uma Maria Fernanda com mais conhecimento, tentando trazer o máximo que ela pode e de transformação na vida das pessoas. Legal, uma Maria Fernanda mais robusta e em larga escala.
né? Para poder atingir mais pessoas. Legal, adorei. Jesus. Bom, nosso papo foi muito legal, mas ele ainda não acabou. Ih, gente, que isso? Eu tô com medo. Meu pai. Nós vamos agora entrar no nosso último quadro. Ela não sabe mesmo, tá, gente? Ela é minha amiga, mas ela não sabe. Eu contei? Não, que quadro? Ai, Jesus amado, cara. O nosso último quadro é o quadro de Bola com a Nutri. E eu vou te fazer 5 perguntas e você tem que responder com o que vier na sua cabeça. Ai, gente, eu sou péssima pra essas coisas. Não é péssima. Não pode pensar muito, tá? Você tá preparada? Tô com medo. Você tá preparada? Medo. Vai, fala. Tá? Primeira pergunta, Maria Fernanda. O que te faz ser única? Amar o que eu faço? Amar o que você faz. Seu propósito. Meu propósito. Eu falaria 1 milhão de coisas, né? Mas eu tô perguntando pra você, não tô perguntando pra mim. Isso é uma palavra, né? Não, você pode destrinchar. Eu acho que o que me... Na verdade, tá, vamos lá, eu já pensei melhor. Eu fiquei nervosa. Eu acho que o que me faz ser única é eu me jogar com intensidade em tudo aquilo que eu acredito. Eu acho que é o que me faz Também ser única. acho que é isso. Bom, vamos lá. Você não consegue confiar em pessoas de algum signo? Se sim, quais são esses signos? Se eu não consigo... Eu sou desconfiada por natureza, né? Eu acho que esse signo não vai me... Não vai... Não tem nenhum signo que você... Tipo, chegou uma pessoa daquele signo, você já dá uma desconfiadinha aqui, ó. Ares! Ares! Pode aqui, venga. Então, bom. Ai, não, gente. Desculpem, arianos. Desculpa. Vocês são bons só pra vocês, amores. Vocês são Exatamente. ótimos pra vocês, pros outros. Concordo. Tem algum ariano aí na produção? Não, né? Não. Ih, não. Não tem não. Bom, vamos lá. Você eliminaria qual paciente no jogo da nutrição? O que fura o plano alimentar quase todos os dias e não sabe por que não perde peso? Ou o que fica dando dicas de alimentação sem ser formado em nutrição? Qual paciente você eliminaria do jogo? O que fica dando dica ou... O que fica dando dica sem ser nutricionista, tipo um influencer que fica dando dica sem ser nutri, ou o paciente que chega lá no seu consultório e fala, não sei o que aconteceu, mas ele fura todo o plano alimentar. Nossa, gente. Qual paciente você eliminaria do meu consultório? Do seu consultório. Eu acho que o que... Tem que escolher, querida. Não, tá, então, o que não se vitimiza, que não sabe, que come tudo e diz que não sabe o que aconteceu. Tá bom. Porque pelo menos o que tá dando dica, se ele tiver, obviamente, embasado em alguma coisa, tipo, estou com uma nutricionista, a nutricionista falou isso, eu acho que ele tá ajudando algumas outras pessoas. Perfeita. As outras pessoas, o menino... Não. Cara, essa é muito boa, Maria Fernanda. Tô com medo disso, gente. Pensando no signo de Capricórnio, se você tivesse que escolher algum personagem animado para ser, qual você seria e por quê? Ué, tio Patinha, gente! Porra, tem alguma dúvida, cara? Tio Patinhas! Com certeza. Por que você seria o tio Patinhas? Vou nadar naquela piscina. Eu tô brincando, gente, que horror. Eu não sou assim, eu não você sou assim. Não sou. Ela queria ser o tio Patinhas para nadar no ouro, né? Não, gente. Não, todos os memes Tu sabe que dos Capricórnios você mesmo falou, eu adorei. Eu amo uma sinceridade. Você ganhou a chance de Deus de subir lá no céu e pedir uma característica emocional que você não tem. Sabe passar na fila de novo e ganhar aquela característica emocional que você não tem? Você desceu com qual característica nova? Pausa dramática. Coloca uma música, produção. Mentira. Deus me deu uma oportunidade
de você ter uma característica emocional que você, não tô falando de física, emocional que você não tem. Acho que de repente ser menos ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero atropelar, eu quero, né, eu me controlo muito em relação à minha ansiedade. Legal. Eu acho que se eu tivesse voltado, se Deus tivesse me dado essa, né, essa benfeitoria, eu teria vindo um pouco mais... Respira, né? Sim. Calma, mais paciência, né? Sim. Eu teria um pouco mais de paciência, eu sou uma pessoa muito impaciente. Tá. É isso. Acabou. As 5 perguntas já foram. Doeu? Não. Tá vendo? Tá vendo? Medo, né? Medo. Podia pedir, Deus, eu podia vir com menos medo. Medo também. Medo também. Medo eu acho que é uma coisa que seria bem transformadora na minha vida. Eu sou bem medrosa. Ela é bem medrosa. Pra fazer isso aqui, gente, eu tava Não. Pra isso aqui eu não acho que você tem tanto medo, não. Não, porque quando você começou, você não deu nem a oportunidade de pensar, né? Você fez certo. Porque você começou, oi, tudo bem? Não sei o que. Eu falei, gente, já começou, não nem me avisou. Tá bom. Tudo bem. Estou aqui. Eu acho que a questão do medo, você tocou num ponto muito bom, que você falou mais cedo também disso. Gente, o medo corta. Se você deixar o medo te dominar, ele Paralisa. te corta igual faca, né? Porque a gente começa a pensar, ele te domina, e aí ele te paralisa, e aí ele te corta, ele te fere. Então, o medo é algo que a gente tem que... Medo até um ponto é bom, e passou daquele ponto, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele te paralisa, ruim. né? Ele te paralisa. Eu me considero uma pessoa bem medrosa, assim. Eu tenho muitos medos. E eu acho que isso a gente tem que trabalhar bastante dentro da gente pra gente não deixar com que essa mente vaga fique trabalhando demais. Gente, Nanda, amei. Eu também. Ter você aqui. Maravilhosa. Você sabe que eu te amo, né? A nossa relação é muito mais além do que isso aqui profissional. A gente até passa um dobrado aqui, ó, pra gente dividir a vida pessoal da vida profissional, né? Porque nós somos amigas fora disso tudo aqui. Sim. A Maria Fernanda acompanha alguns processos na minha vida muito importante, então eu tenho uma gratidão muito grande por você. Saiba que meu coração é completamente seu. E eu gostei muito da gente conversar sobre tudo hoje. Eu achei que foi bem inspirador para quem está assistindo. Foi uma história, assim, de início e de processo e de construção. Não tem uma história de fim aqui de nenhum dos dois lados, né? Sim. Nós duas estamos construindo as nossas carreiras, as nossas realidades, e sempre com muita humildade, com muito estudo e com muita vontade, tá? Então eu vou pedir para quem ainda não te segue, para você deixar suas redes sociais aqui. Tá. @ Maria Fernanda Nutri, me sigam lá. Tô brincando, eu dei essa autopromoção. Maria Fernanda Nutri, se você gostou de mim, você me segue. Gente, ela tem a cauda em leão, tá, gente? Então é muito assim, se você gostou de mim, óbvio, por que você vai gostar de mim? Você me segue, né? Ela é muito... Dou conselhos bons. Ai, Jesus amado, cara. E pra você ainda que não segue o Papo com Nutri, o nosso @ ficou passando aí na TV, mas eu vou repetir pra vocês e também vai ter aqui, ó, no finalzinho do vídeo. O nosso @ no Instagram é @Papo com Nutri. Lá é o local que nós conversamos sobre o nosso dia a dia do @Papo com Nutri. Lá tem sorteio, tem lançamento do mundo de suplementos, tem dia a dia da nossa rotina aqui, tem bastidores, tem tudo. E pra você que não me segue também, o meu perfil pessoal é @jaque.vidal, também tá aqui em algum lugar. E eu vou estar sempre fazendo pontes entre os dois perfis e trazendo muitos assuntos interessantes para compartilhar com você. E também do meu lado empreendedora, que não é nada fácil, né, Maria Fernanda? Sim, senhora, gente, para dar conta de tudo. Exatamente. É marido, é mulher, é não sei o quê, é Bernardo. Nossa, exatamente, é um time que, ó, eu tô aqui paradinha, mas a hora que eu abrir esse WhatsApp aqui, só eu sei o que vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda esse vídeo para pessoas próximas de você, para pessoas que você sabe que você vai conseguir ajudar e transformar na vida.
tá bom? E eu vejo vocês no próximo Papo com Nutri. Adorei. Amei, amiga.